O nosso assunto hoje são os tipos climáticos e as formações fitogeográficas. Porém, antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, cabe falar um pouquinho sobre as correntes marítimas. Na aula anterior, em que nós discutíamos os elementos e os fatores climáticos, entre os fatores climáticos, faltou fazer alguns comentários referentes às correntes marítimas. Então é isso que a gente vai fazer neste primeiro momento aí da nossa aula. Então as correntes marítimas, elas interferem na temperatura e na umidade do ar. E ao fazer isso, elas afetam o clima das regiões costeiras. Então, no nosso slide, tem aqui uma reprodução do nosso material didático mostrando as diferentes correntes marítimas que aparecem aí ao redor do globo. Então, pela minha legenda, eu consigo observar que as setinhas em azul representam as correntes frias e as correntes quentes representadas pelas setinhas em vermelho. O que vai diferenciar uma corrente marítima quente ou fria? Vai ser o local de origem, de formação dessa corrente marítima. Se essa corrente ela é formada em uma área em que as temperaturas são mais elevadas, então uma corrente marítima formada em uma área próxima à linha do Equador, então ela será uma corrente marítima quente. Se essa corrente marítima ela foi originada em uma área próxima aos polos, Polo Norte ou Polo Sul, ela será uma corrente fria. E aqui uma informação importante. As correntes marítimas, elas levam consigo as características do local de formação. Então, uma corrente marítima quente, à medida que essas águas oceânicas vão se deslocando aí ao redor do globo, ela leva essa característica também junto com ela. Então, uma corrente formada em uma área quente, ela pode se deslocar até áreas em que as temperaturas são menores. Então, quando essa corrente marítima chega próximo dessas áreas costeiras, ela provoca, então, uma redução nessas temperaturas. Então, a corrente marítima ela teve uma origem numa área que as temperaturas eram mais elevadas, uma corrente quente, ela se desloca até chegar em uma área em que as temperaturas são ali inferiores, são temperaturas mais baixas. Quando essa corrente passa por ali, ela provoca o fenômeno de elevação das temperaturas naquele local. E situação inversa, se for uma corrente fria. Então essa corrente fria se desloca, chega até uma área em que eu tenho temperaturas mais elevadas. Como ela é uma corrente fria, ela provoca quedas de temperatura nesses locais. Então essa aqui é a influência das correntes marítimas quando eu imagino aí como que elas atuam na questão climática, como que elas influenciam na questão climática aí. E essas correntes, elas se formam, elas têm origem aí em função da ação dos ventos. Então, em função dos ventos é que essas águas oceânicas vão se deslocar aí ao redor do globo. A rotação da Terra também tem influência nas correntes marítimas, assim como diferenças de temperatura e densidade e também a questão da presença de sais aí na água. Então, esses fatores que vão dar origem à formação das correntes marítimas. E essas correntes podem ser aí correntes mais profundas, vai favorecer um fenômeno chamado de ressurgência. Então, a ressurgência é quando eu tenho lá águas oceânicas mais profundas, essas águas oceânicas vão se direcionar para a superfície. Então, quando isso ocorre, eu chamo de ressurgência. Quando as águas mais profundas vêm em direção à superfície, elas trazem junto com elas uma série de nutrientes. Estes nutrientes atraem, por exemplo, os peixes e favorecem a atividade pesqueira. Então, quem trabalha aí com a pesca é beneficiado por este fenômeno da ressurgência. Ou então a corrente marítima ela pode ser superficial, e aí a influência das temperaturas próximas à superfície
é que vão formar aí essas correntes marítimas. Ok? Então, aqui no nosso slide eu ainda tenho a corrente do Golfo. Então, no slide anterior, nós vimos várias correntes. Então, essas correntes elas possuem aí nomes diferentes. Não precisa decorar o nome das correntes marítimas. Caso apareça, por exemplo, uma questão de prova, essa questão ela pode citar lá o nome dessa corrente, mas o mais importante vai ser observar o local em que essa corrente marítima ela é formada e o caminho que ela percorre. Aí eu vou conseguir identificar se essa corrente ela é fria ou é quente e vou conseguir saber qual que é a influência que ela exerce no local em que ela passa. Será uma corrente quente e passa por locais com temperaturas baixas. Quando ela passar por esses locais, ela ajuda a elevar um pouco a temperatura. É o que acontece com a corrente do Golfo ou corrente aí do Atlântico Norte, que está representada aqui do nosso slide. No caso, a corrente quente são as que estão com a setinha em vermelho, corrente fria as que estão em azul. Então a corrente do Golfo aqui, ó, pelo cursor do mouse, à medida que ela vai se deslocando, já que ela é uma corrente quente, ela chega próximo a áreas polares aqui, e aí ela provoca a elevação da temperatura nesses locais, impedindo, por exemplo, que eu tenha lá situações em que vai ocorrer ali o congelamento de algumas regiões. Então isso não acontece por causa da corrente do Golfo, que é uma corrente quente e consegue chegar até áreas mais frias, provocando aí um pouco a elevação das temperaturas. E aí eu chego aos climas do planeta. Na aula anterior, ou em uma das aulas anteriores aí, nós já tivemos essa imagem das zonas térmicas da Terra. Então ela aparece de novo aqui para entender como que será o restante aí do andamento da nossa aula. Então, dentro das zonas térmicas, eu tenho a chamada zona intertropical, então é aquela zona que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Então, dentro dessa zona intertropical, eu vou ter aqui o aparecimento de vários tipos climáticos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os tipos climáticos que eu tenho na zona intertropical. A mesma coisa quando eu chego na zona temperada, ou do norte ou do sul, que é a área que vai do Círculo Polar Ártico até o Trópico de Câncer, ou do Círculo Polar Antártico até chegar ao Trópico de Capricórnio. Então, vou ter a presença de vários tipos climáticos dentro da zona temperada, ou do norte ou do sul. A gente fala um pouquinho sobre esses tipos climáticos. Mesma coisa com relação à zona polar, ou do norte ou do sul, os tipos climáticos que aparecem dentro dessas regiões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, falando então, de maneira geral, dos climas do planeta, para, em seguida, numa próxima aula, falar um pouquinho sobre a ocorrência dos tipos climáticos do Brasil. Então, iniciando pelos climas do planeta, a gente vai iniciar pela zona intertropical. Então, a área que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio tem a ocorrência ali de vários tipos climáticos, seja eles no norte ou no sul. Então, o primeiro tipo climático que a gente vai estudar é o clima equatorial. Porém, antes de falar as características desse tipo climático, é importante que a gente consiga entender esse gráfico que aparece aqui no nosso slide, que é um gráfico chamado de climograma. Então, um climograma ele é um gráfico que revela uma série de características referentes ao clima de um determinado local. Então, eu posso pegar o climograma do estado de Minas Gerais, posso pegar o climograma de uma determinada localidade qualquer, e aí esse climograma vai me dar uma série de informações sobre o clima dessa localidade. Então, para que a gente possa entender os climogramas, então eles sempre serão semelhantes a esse que está sendo representado aqui no nosso slide. Então, as barrinhas que estão em azul, elas sempre estarão me mostrando o volume de chuva que eu tenho em cada mês do ano. A gente pode observar aqui pelo cursor do mouse, ó, que eu tenho as iniciais dos meses do ano. Então, os 12 meses do ano sendo representados aqui no meu climograma, e em cada mês eu consigo observar o volume de chuva. Então, se eu pego o mês de janeiro, eu vou observar que em uma das laterais aqui do meu climograma,
eu tenho a temperatura, então que é a variação da temperatura. Na outra lateral, eu tenho a precipitação, que é o volume de chuva que eu tenho. Então, quando eu observo o mês de janeiro, então no mês de janeiro, neste climograma, eu consigo observar que eu tenho volumes de chuva aqui semelhante a 350 milímetros no mês. E eu tenho também temperaturas bem próximas aqui de 32 graus. Então é dessa maneira que eu vou interpretar este gráfico. Sempre que aparecer um climograma para a gente em uma questão de prova, eu vou observar o que o climograma está me passando. As informações presentes no climograma são elas que vão responder a questão. Por isso que eu tenho que saber interpretar os dados do climograma. Então, essa linha que está em vermelho, ela está me mostrando a variação da temperatura ao longo do ano. E neste caso, do climograma de Belém, aqui no Brasil, o que está acontecendo? As temperaturas, elas oscilam muito pouco ao longo do ano. Eu poderia ter essa linha vermelha, iniciando aqui no mês de janeiro, de repente ela descendo aqui, depois voltando a subir. Então isso me mostraria uma oscilação maior das temperaturas ao longo do ano. Como ela está quase que estável aqui, a variação ela é pequena. Quando isso acontece, eu posso falar que existe uma baixa amplitude térmica, ou ela é pouco variável, porque a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura ao longo do ano, ela é muito pequena. Então, a amplitude térmica ela é pouco variável. E aqui, as informações que eu tenho ao lado do meu climograma estão exatamente interpretando os dados que eu tenho aqui no gráfico. Então, quando eu observo o regime térmico do clima equatorial, eu olho o quê? As temperaturas constantemente elevadas, apresentando amplitude térmica com pouca variação anual, que é o que a gente viu aqui. Então, temperaturas elevadas, então observo aqui as temperaturas sempre muito altas ao longo do mês. Cuidado, o que está me mostrando a temperatura é a linha em vermelho. As barrinhas, elas só me mostram o volume de chuva. Cuidado, barrinha me mostra a precipitação, a legenda está me explicando isso, e a linha em vermelho me mostra a temperatura. Então é isso que eu tenho que observar aqui. As médias mensais são temperaturas acima de 25 graus, então a minha linha em vermelho ela está acima dos 25 graus aí, em praticamente todos os meses, podendo se aproximar dos 30 graus. Então tem uma pequena elevação aqui, ó, quando eu estou saindo, por exemplo, do mês de abril e indo em direção ao mês de maio. Então a temperatura tem uma pequena elevação. Então as médias mensais acima dos 25 graus. Quando eu falo do regime pluviométrico do climograma de Belém, então ele é permanentemente úmido, com precipitação acima de 2.500 milímetros por ano. Então as barrinhas, posso observar aqui que em todos os meses do ano eu tenho chuva. Então não tenho nenhum mês em que não há ocorrência de chuvas aí. Claro, quando eu pego janeiro, fevereiro, março, abril até o mês de maio, esse volume de chuva ele é um pouco maior, mas durante todo o ano eu tenho chuva. Então quando eu falo que a precipitação ela está acima de 2.500 milímetros por ano, como que eu chego a essa informação? Pego o mês de janeiro com precipitação aproximadamente de 350 milímetros. Pego o mês de fevereiro, mês de março, aproximadamente 400 milímetros. E eu vou somando aqui a quantidade de chuva em cada um dos meses do ano e eu vou chegar aqui com essa precipitação acima de 2.500 milímetros ano, podendo ultrapassar os 3.000 milímetros ao ano aqui. Então, a ocorrência de chuvas de convecção quase que diariamente, em função das temperaturas serem muito elevadas, isso faz com que ocorra maior evaporação, e essa evaporação vai gerar a formação de nuvens, provocando aí chuvas quase que diariamente no final da tarde aí, nas áreas em que eu tenho a predominância do clima equatorial. As estações do ano,
como é quente praticamente o ano inteiro, é difícil de fazer uma diferenciação do verão, do inverno, do outono, da primavera. Então, as estações do ano dentro do clima equatorial, elas ocorrem em função dos regimes de cheias dos rios. Então, quando eu tenho lá situações em que os rios apresentam um volume mais elevado de água, aí eu consigo determinar que, nesse cenário, eu estou aqui no período, por exemplo, do verão, caminhando aí do verão em direção a outra estação. Então, eu diferencio as estações do clima equatorial em função do volume de água que eu tenho nos rios, e não em função das temperaturas. O verão é muito quente, o inverno é muito frio. Não dá para fazer essa distinção no clima equatorial, porque é quente praticamente o ano inteiro. Ok? Então, dentro do clima equatorial, a gente acabou ocupando aí um tempo um pouco maior, porque a gente tinha que explicar o funcionamento desse climograma, o funcionamento desse gráfico, e aí eu consigo extrair deste gráfico, deste climograma, essas informações que serão importantes na hora de interpretar, por exemplo, o enunciado de uma questão qualquer. Ainda dentro da zona intertropical, continuo aqui no clima equatorial, o que acontece? Eu tenho o predomínio da floresta equatorial, e essa floresta ela tem elevada umidade, temperaturas muito altas, tenho ali a presença da floresta, a vegetação libera água no ambiente, juntamente com a presença dos rios, que vão ter ali uma taxa de evaporação maior por causa das temperaturas muito elevadas, por isso que tem lá as chuvas no final da tarde, aí quase que todos os dias. As árvores dentro do clima equatorial são árvores de grande porte. Árvores de grande porte, eu posso chamá-las de arbóreas. Então, as árvores arbóreas são as árvores de grande porte, que aparecem, então, nas áreas de predominância do clima equatorial. É a área de floresta equatorial ou a floresta amazônica. Em relação à degradação, o que acontece? As áreas de clima equatorial, elas têm sofrido muito com a expansão de fronteiras agrícolas, ou seja, a ocupação humana. Cada vez mais essas áreas têm sido desmatadas para dar lugar a áreas de pastagem com criação de gado ou para outro tipo de cultivo agrícola. Então, as áreas de clima equatorial têm sido aí desmatada em grande medida ao longo do ano. Tenho também a questão da extração de madeira, que tem ocorrido muito, já que são árvores de grande porte, são árvores aí que são importantes para a indústria lá de fabricação de móveis, para o setor madeireiro. Então, o desmatamento ajuda também nesse sentido, juntamente com as áreas de mineração, as áreas de garimpo, em que eu tenho a predominância do clima equatorial, ela acaba ocorrendo em grande medida. Isso ajuda a devastar um pouco a vegetação que eu tenho predominante dentro do clima equatorial. E agora sim eu passo para o próximo tipo climático que aparece dentro dessa zona intertropical, que é exatamente o clima tropical, porque ele está ali próximo das regiões do trópico. Então, o climograma que aparece para a gente agora é o climograma de Hanoi, lá no Vietnã. Então, esse clima tropical, a gente tem o clima tropical aqui no Brasil, mas esse clima ele aparece em outras regiões aí também do mundo, dentro dessa zona intertropical. Então, agora que a gente já sabe como que eu interpreto o climograma, eu posso fazer o seguinte: ler aqui as características que aparecem e buscar onde que eu enxergo essa característica dentro do meu climograma. Então, é isso que a gente sempre terá que fazer quando surgirem questões aqui que aparecem climogramas para que a gente faça a interpretação. Então, no clima tropical, a amplitude térmica ela tem pouca variação anual, com alguns picos mais pronunciados, médias mensais em torno de 25 graus. A linha vermelha me mostra a temperatura, a variação da temperatura. Então, as médias mensais em torno de 25 graus. Então, se eu for observar aqui, eu tenho vários meses do ano em que a temperatura está aqui bem próxima
dos 25 graus. Em algumas situações, ela vai cair aqui para bem próximo dos 17 graus. Então, quando eu falo que eu tenho pouca variação anual, que é o que fala aqui, é que a maior temperatura está próximo dos 25 e a menor próxima dos 27. Então, quando eu faço essa diferença, eu encontro a variação, que é a minha amplitude térmica, e essa variação ela é relativamente baixa. Aqui está uma amplitude térmica intermediária dentro do climograma de Hanoi, aqui no Vietnã. Quando eu penso no volume de chuva, eu tenho alguns meses aqui em que eu tenho um volume de chuva mais significativo. Então, junho, julho, agosto, setembro são meses em que chove bastante. Em contrapartida, meses como dezembro, janeiro e fevereiro, chove, mas o volume de chuva ele é pouco expressivo. Então, o volume de chuva anual ele chega próximo dos 1.500 milímetros. Então, eu pegaria o volume de chuva que eu tenho em cada um dos meses do ano, fazendo a soma, eu vou encontrar algo aqui próximo dos 1.500 milímetros ao ano. E pode atingir níveis bem mais elevados se a modalidade for o clima tropical seco, predominante no Brasil Central e em boa parte do continente africano. Aqui vale uma observação. Quando eu penso no clima tropical, ele pode sofrer algumas variações. No território brasileiro isso já acontece. Então, o clima tropical, que são áreas que estão próximas ao litoral, eu vou ter um clima tropical úmido. Quando eu saio da área litorânea e vou em direção às áreas continentais, o clima tropical ele vai sofrer uma variação e vai ser um tropical seco. Lembra da aula anterior que a gente falava sobre a questão da maritimidade e da continentalidade? É exatamente esse fator que vai gerar essas alterações dentro do clima tropical. Presença da maritimidade, gerando aqui o clima tropical úmido. Presença da continentalidade, gerando o clima tropical seco. Então isso acontece no clima tropical no Brasil e nas outras áreas ao redor do mundo em que eu tenho também a presença do clima tropical. Diferenciação entre as estações do ano. No caso do clima tropical, eu já consigo fazer uma distinção mais clara das estações do ano, principalmente períodos de verão e de inverno. E aí eu consigo saber que a temperatura já oscila um pouco mais. Então já é possível saber que no inverno eu tenho uma queda um pouquinho maior das temperaturas se comparadas ao verão. Já o outono e a primavera é um pouco mais difícil de fazer distinção dentro do clima tropical. Então, se lá no equatorial já era quase que impossível, então eu observava o volume de água dos rios para definir as estações, no clima tropical, como eu já tenho uma oscilação um pouco maior de temperatura, eu já consigo, então, diferenciar um pouco melhor as estações do ano, principalmente a questão do verão e do inverno. Dentro do clima tropical, predominam as áreas de savana. Então, as savanas aparecem muito no continente africano. No caso do Brasil, as savanas serão semelhantes ao nosso cerrado. Então, a gente vai falar dessas situações que envolvem a vegetação, que são os domínios morfoclimáticos, ainda dentro do volume 3 aí do nosso material didático. Então, é um assunto que vai vir logo aí na sequência. Então, no clima tropical, predominam as savanas. Tenho aqui as gramíneas e as herbáceas, que são as vegetações de pequeno e de médio porte. Tenho áreas de mata ciliar, que são aquelas matas próximo às margens dos rios, que ajudam a conter que sedimentos entrem ali no leito do rio, favorecendo lá situações em que o rio vai ficar assoreado, vão encher o rio ali de sedimentos e vai diminuir o volume de água do rio. Então as matas ciliares são importantes nesse sentido. E as árvores, elas são árvores caducifólias. O que seria uma árvore caducifólia? São aquelas árvores caducas que perdem as folhas ao longo do ano. Então por isso o nome caducifólios. Em função aí delas serem caducas e perderem as folhas, caem
em determinadas épocas aí do ano. Então isso é uma característica da vegetação que aparece nas áreas de clima tropical. Em relação à degradação, a ocupação humana nas áreas de clima tropical, em conjunto com a agricultura, tem representado a maior parte do desmatamento. Então aqui eu tenho uma área no Vietnã em que a vegetação predominante no clima tropical ela foi substituída por construções, ou seja, por espaços urbanizados. E eu tenho também a questão do desmatamento, que é a imagem logo abaixo aqui no nosso slide, representando Madagascar aqui no ano de 2009. Então, a presença de queimadas são muito frequentes em áreas de clima tropical ou queimadas aí provocadas por alguém que decide ali que essa área vai ser utilizada para pastagens, por exemplo, ou mesmo queimadas que ocorrem aí de forma acidental. Então, queimadas ou acidentais ou queimadas em alguma medida que eu posso falar que são queimadas criminosas aí que ocorrem dentro do clima tropical. Passo para outra zona climática agora, que é a zona temperada. Então, dentro da zona temperada aqui, que é aquela área que vai ocupar aqui desde o Círculo Polar Ártico até o Trópico aí de Câncer, ou o Círculo Polar Antártico, até a chegada ali do Trópico de Capricórnio. Então, dentro dessa área eu tenho o clima temperado, e um desses climas que aparece nessa zona é o subtropical. Então, sub abaixo, então abaixo do clima tropical vai aparecer para mim aqui uma das possibilidades climáticas da zona temperada, que é o subtropical. Tem o climograma de Buenos Aires, para que a gente faça aqui a análise. As informações aqui referentes ao climograma de Buenos Aires, mas que é um climograma geral para o clima subtropical. A amplitude térmica ela é moderada, então variação entre a maior temperatura que eu tenho e a menor, ela é moderada, uma amplitude térmica mediana. A média dos meses mais quentes, elas ficam abaixo dos 25 graus, que é o que eu estou observando aqui, por exemplo, em janeiro, no mês de dezembro. Então, os meses em que eu tenho as temperaturas mais elevadas, próximas aos 25 graus, e nos meses mais frios, essa temperatura chegando aqui aos 10 graus, por exemplo. Quando eu pego os meses de junho e julho, as temperaturas aqui próximas dos 10 graus. E picos aí de 15, em algumas situações essas temperaturas elas podem ficar negativas. Em algumas áreas de clima subtropical, eu posso ter aqui a ocorrência de climas, de temperaturas, melhor dizendo, negativas dentro do clima subtropical. Regime pluviométrico. Então eu observo que chove em praticamente todos os meses do ano, mas eu não tenho diferenças tão significativas assim entre os meses em que eu tenho maior volume de chuva e menor volume de chuva. Então, nesse tipo climático, podem se apresentar aqui tanto modalidades de clima seco e modalidades de clima úmido. Então, quando existem essas diferenças de tipo climático, é que está ocorrendo a influência de maritimidade e continentalidade. E aí me dá climas secos ou climas úmidos. Então, a pluviosidade geralmente ultrapassa 1.500 milímetros por ano. Então, eu vou somar o volume de chuva que eu tenho em cada um dos meses, então a quantidade de milímetros aqui, para ultrapassar esses 1.500 milímetros ano. As chuvas elas são irregulares em todas as estações, predominando as chuvas frontais. Nós já discutimos os tipos de chuva, então o encontro da massa de ar fria com a massa de ar quente, então gera lá a chuva frontal, aquela chuva mais fininha, que dura aí um longo período de tempo. As diferenças entre as estações do ano, elas são mais comuns de ocorrerem no clima subtropical. Eu consigo fazer uma distinção maior das 4 estações do ano, se comparado com os outros tipos climáticos que nós já discutimos aqui ao longo da aula de hoje. Nas áreas de clima subtropical, predominam
as espécies, no caso da vegetação, as espécies caducifólias, aquelas que nós falamos que perdem as folhas em algumas épocas do ano. Então tem a presença muito grande de eucaliptos, as coníferas e as araucárias, que aparecem aqui no clima subtropical do Brasil, por exemplo, que é a imagem representada no nosso slide do clima subtropical no estado do Paraná. Então o clima subtropical no Brasil, ele aparece nos estados da região sul, mas essa variação de subtropical, ela está presente em outras regiões aí do globo, em que eu tenho a zona temperada. Então, aquela zona que eu estou ali do círculo polar até as áreas em que eu inicio os trópicos ali, ou de Câncer ou de Capricórnio. Em relação à degradação, sofre com a ocupação humana, com áreas de urbanização e outras destinadas ao plantio. Então, áreas em que eu tenho presença lá das coníferas e das araucárias, elas têm sido substituídas para dar local a áreas de construção ou então para dar local à pastagem, à área ali destinada para a criação de gado ou para algum tipo de cultivo agrícola. De qualquer maneira, a vegetação das áreas de clima subtropical, ela tem sofrido bastante aqui com a ação antrópica, com a ação do homem, no sentido de devastar parte da vegetação do clima subtropical. E aí dentro, então, da zona temperada, eu tenho um tipo climático chamado de temperado. Então, tenho o clima temperado. E aí ele está representado pelo climograma de Munique, na Alemanha. O que eu consigo observar nesse climograma? A amplitude térmica anual agora, ela é expressiva, principalmente na modalidade continental. Lembra que, quando eu tenho a continentalidade, o fato do continente esquentar muito rápido e esfriar muito rápido, faz com que as diferenças de temperatura se tornem maiores. Então, a amplitude térmica é expressiva. Eu tenho aqui situações em que os meses mais quentes vão ficar em torno de 18 a 20 graus e os meses mais frios tendem a se aproximar de zero. Então, tem situações em que eu tenho lá quase 20 graus de variação de temperatura, é uma amplitude térmica bastante significativa, bem expressiva, muito alta, que é o que eu observo aqui nos picos de temperatura, quando eu tenho as temperaturas maiores e as temperaturas menores aqui dentro do meu climograma. Então, as características gerais dos tipos climáticos, elas aparecem para a gente de um lado, e um climograma exemplificando essas situações para a gente. O regime pluviométrico, tão temperado, continental, ele é mais seco que o oceânico, a gente já explicou isso aqui, maritimidade, continentalidade. Então, no primeiro, o índice pluviométrico fica próximo de 1000 milímetros, há predomínio das chuvas frontais, distribuídas de forma irregular durante o ano, e expressiva ocorrência de nevascas, especialmente no inverno. Clima temperado, agora já estou mais distante das áreas de clima equatorial, da zona intertropical, então já tenho temperaturas aqui que vão sofrer variações, então tenho tipos climáticos mais frios, e aí já podem então surgir a ocorrência de nevascas. Lá no clima subtropical, no caso do Brasil, por exemplo, já é comum não, mas acontece às vezes na região sul, a surgimento ali de neve em alguns pontos do sul aí do Brasil. Então, quando eu chego no clima temperado, já se torna mais comum a ocorrência das nevascas. As estações do ano, as expressivas variações térmicas produzem paisagens bastante distintas em cada estação do ano, e aí essas paisagens distintas facilitam a diferenciação entre as estações do ano. No clima temperado, predominam as pradarias e os bosques, sendo muito mais abertos esses bosques do clima temperado do que nas áreas de florestas tropicais. Então, as pradarias e os bosques são vegetação, no caso das pradarias, um tipo de vegetação rasteira que, de alguma maneira, favorece ali o surgimento no caso tem o urso aqui representando o surgimento dos bambus, que são comuns dentro do clima temperado,
e aí aparece o surgimento dos ursos ali. A degradação, restam pouquíssimas áreas preservadas, e essas áreas preservadas, normalmente, elas estão dentro de parques aí que estão espalhados pelo mundo. Por quê? Se não fosse dessa maneira, essa degradação ela se tornaria muito maior e as paisagens que a gente comentou, que elas são bem diversas e ajudam a diferenciar bem as estações do ano, essas paisagens elas seriam aí substituídas provavelmente por áreas de construção ou áreas de plantio, dentro então do clima temperado. Chego então às áreas que eu tenho a predominância do clima frio. Então tenho Helsinki na Finlândia sendo representada aqui para a gente. De cara, eu já observo a linha vermelha, já consigo falar que a amplitude térmica aqui é extremamente acentuada, que é o que aparece para a gente ali. Então a diferença entre as maiores e menores temperaturas são gigantescas nas áreas em que eu tenho a surgimento, a predominância do clima frio. Quando eu penso no regime pluviométrico, o que eu vou observar aqui? Chove todos os meses do ano, porém volumes reduzidos. Então o índice pluviométrico ficando entre 500 e 1000 milímetros anuais, mais concentrado nos curtos períodos aí de verão. Então chove pouco nas áreas em que eu tenho clima frio e tenho grande amplitude térmica, grande variação de temperatura. Então, pela temperatura, com verões mais amenos e mais úmidos, e invernos rigorosos e com a presença de neve, eu consigo fazer uma certa distinção entre as estações aí do ano. No clima frio, predomina, principalmente no caso do hemisfério norte, a floresta boreal. Lá no início do ano, que a gente fez aquela diferenciação dos continentes norte, sul, leste, oeste, nós falamos que o hemisfério norte era chamado de boreal e o sul de austral. Então, predomina no hemisfério norte a floresta boreal e aí surgem lá as coníferas ou a taiga. E as folhas aqui, elas são acicofoliadas. O que é uma folha acicofoliada? São folhas bem fininhas, quase semelhantes ali a uma agulha. Por que elas são dessa forma? Porque elas têm que se adaptar às condições de frio. Como faz muito frio, essas folhas elas são mais fininhas para se adaptar. Diferente lá da zona intertropical, quando eu tenho, por exemplo, o clima equatorial, que ele é muito quente, aí as folhas elas são maiores, exatamente para receber essa radiação, facilitando o processo de fotossíntese. No caso do clima frio, não, elas são mais fininhas, semelhantes à agulha, para se adaptar às baixas temperaturas. Isso, claro, diminui a transpiração. Então, as áreas de clima frio são uma das poucas áreas que ainda guarda ali um certo resquício de preservação, exatamente porque eu tenho uma dificuldade maior de acesso a essas áreas em função das baixas temperaturas. Não que não ocorram ali situações em que eu tenha desmatamento ou coisa nesse sentido. Existe, porém é menos que nos outros tipos climáticos aí ao redor do mundo. E por que predomina no hemisfério norte? Faltou essa informação. Porque no caso do hemisfério norte, as áreas de clima frio, se a gente observar pelo globo, a gente vai ver o seguinte: no hemisfério norte eu tenho mais áreas continentais no hemisfério norte do que no hemisfério sul, próximo dessa zona de clima frio. Então tem mais continente no norte do que no sul, nessa faixa. Por isso que tem a predominância no hemisfério norte. Chega ao exercício que fala o seguinte: para definir o clima de um lugar qualquer no mundo, devemos considerar os fenômenos meteorológicos e os fatores climáticos que o caracterizam. Os elementos mais importantes para essa caracterização são a temperatura e as precipitações. Examinando o climograma abaixo, é correto afirmar que o tipo climático nele apresentado corresponde ao clima tropical continental, semiárido, subtropical, tropical de altitude ou equatorial. E aí o que eu disse no início da aula,
saber interpretar o climograma é essencial para que a gente consiga fazer a distinção de qual tipo climático aquele climograma representa. Então, neste climograma, observo que o volume de chuva, que são as barrinhas em azul, ele é bastante expressivo. A variação de temperatura, que no caso aqui é a linha verde. Então, eu falei de linha vermelha, no caso, quando eu estiver fazendo provas presencialmente, essa linha ela sempre estará em preto e branco. Mas é sempre essa linha que aparecer aqui para a gente, é ela que vai estar representando a temperatura. Então, aqui, a variação da temperatura, e aqui também inverteu em relação ao que a gente estava explicando. No caso, o volume de chuva em milímetros ele está oposto à temperatura. Então, sempre observar isso no climograma. Então, do lado direito está aparecendo a temperatura. No caso, eu tenho temperaturas aqui em torno de 25 graus e alguns picos aproximando de 27. Mas a variação de temperatura, de maneira geral, ela é pouco expressiva. Então, eu tenho pouca amplitude térmica, pouca variação térmica aqui neste tipo climático. Chove bastante durante praticamente todos os meses do ano, o que vai me dar um volume expressivo aí anualmente em milímetros. Então, esse tipo de chuva corresponde ao tropical? No clima tropical, as chuvas elas estão mais concentradas no período do verão, no inverno chove menos. No caso aqui, quando eu observo o verão, dezembro, janeiro, fevereiro, o volume de chuvas é alto, então não pode ser o clima tropical. O clima semiárido, a gente nem comentou dele ainda durante os nossos slides, ele aparece, por exemplo, na região nordeste do território brasileiro, a gente vai falar um pouco ainda, mas quando eu observo o volume de chuvas, ele é muito menos expressivo do que o mostrado no climograma. No clima subtropical, já é um tipo climático em que eu tenho temperaturas mais baixas aí, que não é o que o climograma está me mostrando. Clima tropical de altitude também teria que ocorrer. Tropical de altitude é aquele tipo de tropical em que eu tenho influência, por exemplo, do relevo, em áreas mais elevadas. O climograma também não me dá essa informação, e a que mais se assemelha nessa questão seria a letra E, com o clima equatorial, temperaturas muito altas ao longo do ano e com volumes muito significativos de chuva em todos os meses aí do ano. Então, na questão número 1, corresponde, no caso, ao clima equatorial, letra E nesta questão. Com isso, a gente chega aqui ao final da nossa apresentação de slide, mas não chegamos ainda ao final da discussão sobre os tipos climáticos do mundo. A gente continua essa discussão na próxima aula, falando aí de outras zonas térmicas ao longo do globo. Então, bom estudo a todos aí. Grande abraço.